Mas lembra sempre, se por um acaso eu precisar contar com 100% da digestão, se a gente considerar, houve 100% de digestão, é sempre melhor pegar alimento nos produtores. Tá? Se houver digestão completa, a melhor fonte de alimento está nos produtores. Como os animais não sabem, em sua maioria, digerir celulose, em geral, eles pegam outros indivíduos que conseguem fazer isso. Daí a gente forma a cadeia alimentar. Nesse caso aí, nós temos o capim, a vaca e o homem. Uma cadeia alimentar curta com 3 níveis tróficos. Tá? Lembrando que os decompositores aí não estão sendo mostrados de propósito. Tá? Questão simples, questão tranquila. Aí eu vou lá na questãozinha e digo, ó, a respeito dessa cadeia alimentar é correto afirmar: os fluxos de matéria e de energia variam de acordo com o tamanho do consumidor. Então, fluxo de energia sempre de um jeito só. Ele é unidirecional e decrescente. Tá certo? Não tem essa brincadeira não. O que pode acontecer é eu ter maior ou menor perda energética. Em geral, as maiores perdas energéticas se dão do primeiro para o segundo nível trófico, ou seja, do produtor para o consumidor primário, pela dificuldade de gestão da celulose. Então é aí, em geral, que eu tenho os primeiros problemas. As quantidades de matéria e energia presentes em um nível trófico são sempre menores do que aquelas presentes em um nível trófico seguinte. Tá certo? No nível trófico inicial, eu sempre terei mais energia e, na grande maioria dos casos, terei mais biomassa. A gente inverte isso apenas nas cadeias alimentares aquáticas, né, do primeiro para o segundo nível trófico. Mas, de maneira geral, é sempre mais energia e mais biomassa. Tá bem? Então, também está errado. A energia e a matéria são conservadas ao longo da cadeia. É falso porque nós somos organismos que formam sistemas abertos e a energia ela vai sendo dissipada a cada nível trófico. Parte da matéria e parte da energia saem do alimento da cadeia alimentar na forma de fezes, urina, gás carbônico, água e calor. E por isso são menores no homem. Isso aí é verdade. Lembra, nós somos considerados sistemas abertos. Aqueles sistemas que trocam energia e matéria com o meio ambiente. Tá? Por isso que a quantidade de energia e a quantidade de matéria vai progressivamente diminuindo ao longo das cadeias alimentares. Tá bem? Na questão 4, eu acho que é finalmente uma questão que traz uma complicaçãozinha para vocês, porque aí finalmente a gente usa a análise do gráfico em si. Até agora o gráfico dava as dicas. Agora não. O gráfico ele vai fazer uma pergunta importante para vocês. Presta atenção. As figuras abaixo mostram o crescimento populacional ao longo do tempo de 2 espécies de Paramecium cultivadas isoladamente e em conjunto. Está aqui elas isoladamente, está aqui elas em conjunto. Tá? Aí o esquema. Os resultados desse experimento embasaram o que é conhecido como princípio de Gauss, o princípio da exclusão competitiva. E aí a gente vai entender uma coisa, que é o apagador. Interespecíficas são espécies diferentes e intra-iguais, né? Entendam que nós temos uma ideia bem simples. Quando eu estou olhando os paramécios isolados, eu estou vendo indivíduos que estão crescendo sem competição fora da sua espécie. Tá bem? A competição, o fator limitante dele é simplesmente o tamanho da população. Aí eu percebo que muito rapidamente, ó, se a gente traçar uma linha aqui, eu vou ver com que algo em torno de 6 dias a população atinge o nível máximo nos 2 casos. Estão vendo? Nos 2 casos, com aproximadamente 6 dias, a população atingiu seu nível máximo. Então vejo um crescimento ideal, seguindo a curva de crescimento real, tudo bonitinho. Só que tem uma coisa. Vocês vão ter que sempre lembrar a ideia de habitat e de nicho ecológico. São 2 coisas diferentes, tá? O habitat refere-se ao local de moradia do indivíduo. Então você vai dizer onde ele mora. Por exemplo, o habitat Caatinga, o habitat Oceano Atlântico, o habitat Floresta Amazônica. Então eu estou dizendo o local
onde o indivíduo mora. Nicho ecológico é um pouquinho mais complexo do que a gente consegue entender. Por quê? Porque o nicho ecológico refere-se mais especificamente à função desempenhada pelo indivíduo no ambiente. Aí é uma coisa diferente, certo? Por quê? Quando você olha, por exemplo, para um carcará e para uma coruja, eles podem viver na caatinga. Eles têm o mesmo local de distribuição, certo? Mas eles têm nichos diferentes. Por quê? O carcará caça roedores, caça répteis durante o dia. A coruja faz isso de noite, mais ou menos isso. É o que o cara faz, é como ele caça, como ele vive, onde ele nidifica, como ele reproduz. Então são as funções que o indivíduo desenvolve no ambiente. Então eu tenho essa variação importante. Quando a gente pega o paramécium e cria ele junto, ou seja, eu crio duas espécies diferentes no mesmo ambiente, eu tenho duas opções. Ou cada uma vai fazer uma coisa e ninguém vai estar nem aí, certo? Ou então eles vão fazer algum tipo de relação. Essa relação pode ser boa, tá? Boa para quem? Para as espécies diretamente envolvidas. Aí nós chamamos de relações harmônicas. Ou ela pode ser ruim. Nós caracterizamos que ela seja ruim quando algum indivíduo tenha prejuízo no seu desenvolvimento. Nós chamamos de relações desarmônicas. Lembrem-se que essa classificação refere-se apenas aos indivíduos que estão envolvidos naquele momento. Não existe relação desarmônica para o ecossistema. Todas elas contribuem para o equilíbrio. Mas nesse caso aqui, eu percebo uma diferença fundamental. Lembra que a gente falou que com 6 dias os indivíduos estavam em seu ponto máximo? Quando eu chegar aqui, já é diferente. Percebam, os indivíduos começaram a crescer. Ó. No 6º dia, como eu esperava, nenhum dos dois atingiu o potencial máximo. Os dois indivíduos tiveram seu desenvolvimento prejudicado. Foi uma relação negativa para o Aurelia, negativa para o Paramecium caudatum. Os dois tiveram dificuldade em reproduzir. Por quê? Porque provavelmente eles ocupavam o mesmo nicho. Eles tinham nichos muito semelhantes. Então eles iam competir pelo mesmo recurso. Eles estão no mesmo nível trófico, estão competindo pelo mesmo recurso, vão estar no mesmo nível trófico. E aí o que é que está acontecendo? Estão competindo. À medida que a população vai crescendo, o recurso vai ficando mais escasso. Aquele indivíduo que é mais adaptado vai proliferar com menos dificuldade. Então vai começar a sobressair. Ó. Enquanto o outro vai ter cada vez mais dificuldade para se reproduzir. Consequentemente, ele vai tender à extinção. É por isso que a gente propõe, segundo o princípio da exclusão competitiva de Gauss, que 2 organismos, presta atenção, 2 organismos de espécies distintas não podem ocupar o mesmo nicho em um mesmo habitat. Não pode acontecer. Daí a ideia é o princípio da exclusão. Ou o cara tem nichos diferentes, ou ele tem habitats diferentes. Se acontecer dos dois ficarem juntos, alguém vai se dar mal, alguém vai ser eliminado. Tá bem? É por isso, inclusive, na última aula que a gente teve, acho que a aula de verdade, antes da aula sobre drogas, a gente estava falando sobre a introdução de espécies exóticas. Não sei se vocês lembram. Uma espécie exótica é uma espécie que vem para cá e ocupa o mesmo nicho de uma espécie que está aqui. E eu percebo exatamente isso. Tá certo? A ideia é que se a espécie for exótica e a gente perceber o crescimento dela, ela quer fazer isso aqui, ó. Isso aqui seria a nossa exótica. E essa aqui seria a nossa espécie nativa, se eu estivesse falando de um problema ambiental. Tá bem? Essa seria a ideia. A gente poderia falar do gigante africano, a gente poderia falar da algaroba, baseado nisso aí. Aí tem uma coisa. O negócio é assassino. Quando a gente fala da competição, eu digo o seguinte: a espécie de Paramecium aurelia é predadora da espécie de Paramecium caudatum.
Se isso fosse verdade, na hora que essa espécie aqui fosse extinta, essa aqui morreria de fome. Concorda? Lembrem-se, numa relação de predação, a população de presas controla a população de predadores e a população de predadores controla a população de presas. Então veria gráficos que variariam mais ou menos juntos. Então eles ficariam ondulando. Seria mais ou menos? Para a predação seria mais ou menos. Certo? Aqui é menos que é ruim para os dois. Paramécium aurelia exclui Paramécium caudato por competição. Até aí está certo. Só que ele está dizendo que é intraespecífica. Relação intraespecífica é aquela relação que ocorre entre indivíduos de mesma espécie. E se eu tenho a aurélia e o caudato, não é uma competição intraespecífica. Então está errado por isso. São espécies diferentes. Elas pertencem, no máximo, ao mesmo gênero. Paramécium aurelia e Paramécium caudato utilizam recursos diferentes. Se eles utilizassem recursos diferentes, quando criados juntos, o gráfico seria igual ao gráfico anterior. Não teria diferença. Por quê? Estão buscando nichos diferentes, tanto faz eles estarem juntos ou não. Paramécium aurelia exclui Paramécium caudatum por parasitismo, seria um gráfico mais ou menos igual ao de predação, certo? A diminuição da quantidade de hospedeiros diminuiria a população de parasitas. Por último, Paramécium aurelia exclui o Paramécium caudato por competição interespecífica. É a verdade, competição entre indivíduos de espécies diferentes. Só que, vamos para a questão 5, para a gente falar de competição intraespecífica, entender o que acontece? Presta atenção. Na questão 5, a gente pensa o seguinte. O estudo de crescimento populacional é importante para entender o comportamento de populações em um ecossistema. Medidas do tamanho de uma população informa se ela está em expansão, declínio ou estável. O gráfico representa as curvas de crescimento populacional. Eu tenho 3 coisas aí. Preste atenção no gráfico. Se a gente considerar uma população qualquer, vamos pensar na população de bactérias. Fica bem facinho de entender. Se você pensar que eu tenho uma bactéria, rapidinho, essa bactéria se divide e dá origem a 2. Essas 2 bactérias, rapidinho se reproduzem e dão origem a 4. Se eu continuar pensando, em tempos iguais, a população sempre vai dobrar. Não é verdade? Então teria uma curva exponencial. Esse crescimento, que nós chamamos de crescimento ilimitado, quando o ambiente não tem nenhum fator de limitação, nós chamamos, que é essa primeira curva aqui, ó, de potencial biótico. O que é isso? É a capacidade que uma população tem de se reproduzir quando encontra um ambiente ilimitado, com recursos limitados, espaço, comida, tudo. Beleza. Esse ambiente existe? Não. Nada é infinito. Certo? Então, o que vai acontecer é que à medida que a população crescer, o ambiente vai começar a limitar esse crescimento. Por quê? Porque vai começar a faltar comida, vai começar a faltar espaço. Então, vai começar a ter competição dentro da espécie. Eu percebo, então, que, na verdade, no início, o crescimento da população é igual ao potencial biótico, mas à medida que a população cresce, a taxa de crescimento populacional vai diminuindo. Então, eu vou perceber nessa curvinha aqui, ó. Até que a população tende a se estabilizar. Certo? A isso, nós damos o nome de crescimento real. Essa é a ideia. Tá bem? E a diferença entre as duas coisas, que no gráfico de vocês já está marcado, que é isso aqui, ó. Essa diferença é a dificuldade imposta pelo meio. É a resistência ambiental. Óbvio. Diferentes ambientes têm diferentes condições de suporte. Eu não posso comparar, por exemplo, a resistência ambiental da floresta amazônica para fornecer abrigo e alimento com a resistência ambiental de um deserto qualquer para fornecer abrigo e alimento. Tá, o deserto tem uma capacidade de suporte muito menor de vida
consequentemente a biodiversidade vai ser bem menor, o tamanho das populações vai ser bem menor. Então cada ecossistema tem o seu caractere e cada indivíduo é adaptado a ver em um ecossistema específico. Mas eu sempre vou analisar isso aí, tá bem? Aí eu venho para a questão. É a dele seguinte. No gráfico, as curvas A e B representam, respectivamente. Por incrível que pareça, essa setinha B era para estar partindo desse gráfico aqui, certo? Foi que na hora que eu fui editar ela deve ter afastado. Tá? Mas é curva A e B. São dois gráficos. Até porque a essência do meio já está mostrada aí. Tá? Então, nesse caso aí, ó, a primeira curva, potencial biótico. A segunda curva expressa crescimento real da população. Tá bem? São os dois dados que a gente está analisando. Lembrem-se, nesse caso, à medida que eu venho para cá, maior, tá? À medida que eu me aproximo daqui, ó, eu percebo maior competição. Aí o cara pensa, então é uma relação negativa, competição interespecífica. Não. A competição interespecífica é ruim para quem está competindo, mas para a espécie é bom. Por quê? Porque à medida que eu aumento a taxa de competição intraespecífica, eu aumento a seleção entre indivíduos. Tá? A taxa de seleção vai tornando-se progressivamente mais intensa. Então eu vou escolhendo sempre os mais adaptados. Lembrando que normalmente quem exerce essa pressão de seleção são as fêmeas, né? Escolhendo aqueles indivíduos que conseguem melhores territórios, escolhendo aqueles indivíduos que conseguem os melhores recursos. Tá? Lembre-se que no caso dos animais que fazem reprodução sexuada, as fêmeas, por exercerem a seleção sexual, são fortes fatores de seleção natural. Tá? São elas responsáveis pela variação genética da população. Uma outra coisa que a gente tem que ficar bem esperto. Aumentou a competição, aumenta a seleção, e a seleção natural tende a diminuir a variabilidade genética. É um fator que diminui a variabilidade por escolher fenótipos específicos. A mutação aumenta a variabilidade genética, competição diminui essa variabilidade. Tá bem para todo mundo? Tem mais um aí de gráfico. Dá tempo de responder mais uma. A questão 6 diz o seguinte. O gráfico a seguir mostra as variações de biomassa de fitoplâncton e zooplâncton nos oceanos na região ártica, hemisfério norte. Pessoal, deixa eu só apagar esse risco aqui. Essa questão aí, quando apareceu, meio mundo de gente se deu mal. Sabe por quê? Porque a galera tem preguiça de olhar para o gráfico. Tem aquela galera que ainda quer responder uma questão pulando o gráfico. Tá? Porque não precisa ler, porque o gráfico é dispensável, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não tem isso. Tá? Se a gente olha para o gráfico, qual é a ideia? Ele vai me dar dois parâmetros. Biomassa, certo? E os meses do ano. Aí eu percebo o seguinte. Eu tenho a cadeia alimentar aqui, ó. Fitoplâncton ou plâncton. Lembra que plâncton é todo e qualquer indivíduo que não tem a capacidade de deslocamento ativo na coluna de água, fica boiando. Fitoplâncton são as algas unicelulares, são os produtores, e o zooplâncton é representado por microcrustáceos, por larvas de peixes e por outros organismos muito pequenos. Outros organismos que normalmente são microscópicos. Tá bem? Então eu tenho uma base de cadeia alimentar aí. Tá bem? Inclusive uma relação que a gente pode considerar predador-presa. Porque herbivoria é uma relação de predação. Tá bem? Só que tem uma coisa. Percebam o seguinte. Taxa biomassa do fitoplâncton baixa. Quando a biomassa, que vai representar aqui o número direto de indivíduos, aumenta, eu percebo um aumento da biomassa dos seus predadores. Até que uma hora, ó, eu tenho tanta gente comendo que a biomassa diminui, a biomassa dos predadores também diminui. Primeira coisa, lembrem-se, população de presas é regulada pela população de predadores, mas também regula ela. Certo? A relação é desarmônica, mas é harmônica para o ambiente. Você mantém o equilíbrio populacional.
E eu tenho uma relação. Percebam que de junho a aproximadamente outubro, eu tenho biomassas máximas. Entre os meses de novembro e maio, as biomassas são mínimas. Por quê? Eu tenho um período de inverno no hemisfério norte, onde a intensidade luminosa é menor. Se eu tenho menor intensidade luminosa, eu vou ter menor taxa de fotossíntese. É o hemisfério norte, a questão ela deixa bem clara aí, certo? Se eu estou no verão, eu tenho maior intensidade luminosa. No solstício de verão, consequentemente, eu tenho maior taxa fotossintética. Eu vou produzir mais energia. Não tem para onde correr, certo? Nesse caso, já ficou fácil de interpretar, só olhando de novo para o gráfico. O que é que eu tenho? Com base nos dados, é correto concluir que as biomassas de zooplâncton e fitoplâncton variam independentemente. A variação aqui é independente? Não. O aumento da biomassa do zooplâncton depende diretamente do aumento da massa do fitoplâncton, que depende diretamente do aumento da intensidade luminosa. Então, não é uma variação independente. Está errado. O aumento da biomassa de zooplâncton é consequência da queda da quantidade de fitoplâncton. Não. A queda do zooplâncton é consequência da queda do fitoplâncton. Aí eu posso afirmar com certeza. Tá bem? O aumento na biomassa de zooplâncton é consequência na queda da quantidade de fitoplâncton? Não. O fitoplâncton atinge o máximo durante o inverno. É aí que pegava aquele cara que saltava a questão na hora errada. Certo? A gente lembra solstício de verão, solstício de inverno. Tá certo? Enquanto aqui no hemisfério sul, nós estamos a 5 graus de latitude sul, teoricamente é verão, lá em cima vai ser inverno, no hemisfério norte. Tá bem? E quanto mais próximo do polo, maior a sazonalidade disso aí, maior percepção para isso aí. Nesse caso, tá bem? Eu percebo o seguinte, o fitoplâncton atinge o máximo durante o verão. Professor, mas eu não tenho que saber que no hemisfério norte é verão. Não precisa saber, é só usar lógica. Eu não tenho como no inverno ter maior taxa fotossintética, uma vez que no inverno a intensidade luminosa é menor. Tá bem? Aí alguém pergunta, professor, mas aqui as plantas crescem mais no inverno, principalmente na caatinga. Mas é porque aqui a gente chama de inverno na época de chuva, certo? A época de chuva aqui a gente chama de inverno, mas não é, que chove muito no verão. Tá bem? Principalmente na região semiárida. E outra coisa, pra gente, que se a gente pegar a Terra, a gente vive mais ou menos aqui, ó, na linha do Equador, a variação de intensidade luminosa é muito baixa. Certo? Por quê? A duração de dia e noite não muda muito. A gente percebe essa sazonalidade à medida que eu me afasto do Equador, principalmente quando eu atravesso os trópicos. Aí eu percebo, tá certo? Uma grande sazonalidade. Ao ponto de, no Polo Norte e na Antártida, eu ter períodos onde o Sol não se põe e períodos onde o Sol não nasce, né? Que é a noite glacial e o dia glacial. Você tem 5 meses de sol constante, você tem 5 meses de noite constante. Tá bem? Então eu tenho uma variação importante aí. Letra E, desculpem. O fitoplâncton atinge o máximo durante o verão, aumentando a disponibilidade de alimento para o zooplâncton, que atinge o seu máximo em seguida. Tá bem? Não tem o que pensar aí, não tem o que trabalhar aí, certo? É só analisar o gráfico. Beleza?